Olá, bem-vindos vocês ao Notícias do Momento, edição internacional. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então vamos lá diretamente às nossas notícias de hoje, sem delongas. Aqui você tem informações de qualidade, não precisa mais procurar por aí. Fique conosco para saber tudinho o que está acontecendo aí no mundo. Tá aqui o nosso cartaz Notícias do Momento, edição internacional. O bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã já foi anunciado e parece que o bloqueio vai ser forte mesmo, né? Já está muito em andamento esse bloqueio. E temos também agora o presidente do INSS é demitido no Notícia Nacional. A gente está tendo muitas ações fortes aí, isso a gente vai entender agora nos próximos momentos. Vocês vão ver tudo que está acontecendo, tem coisas fortes mesmo acontecendo, mas a gente vai tratar da parte internacional nesse momento. Então vamos lá. Então esse bloqueio dos Estados Unidos, do Irã, vai ser algo que vai chamar a atenção do mundo inteiro, né? Tá aqui os nossos vídeos de hoje, música oração. Amanhã tem a live com o Paulo Cassiano também, sobre revelações da batalha espiritual. Brasília vai parar, devolução de 40 bi do Vorcaro, né? Agora está ficando feio aí mesmo. E aqui também Brasil preso, né? Um vídeo novo que a gente colocou no canal, desvendando a realidade, e os nossos vídeos que a gente sugere, o senso comum, e também os outros vídeos das redes sociais e o Disperso do Herói de Aquário na quinta-feira. Bom, também palestra em Lisboa, dia 31 de maio, não perca quem é da região ali, palestra no centro de Lisboa. Está aqui o nosso trabalho. Internacional, então vamos às nossas notícias de hoje. Atenção, o que está acontecendo aí? O Estreito de Hormuz controla todo o escoamento de petróleo do mundo. Ele parece pequeno, mas movimenta bilhões em energia. Entenda porque ele é tão estratégico assim no mundo. Esse estreito, de fato, ele traz uma grande funil no mundo. E entenda como os Estados Unidos estão desativando as minas navais do Estreito de Hormuz. Eles precisam encontrá-las no fundo do mar e, para isso, contam com helicópteros e veículos subaquáticos não tripulados, né? Pequenos submarinos, para ver o que tem embaixo do mar ali. Então, o bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã foi iniciado já. Então eles anunciaram esse bloqueio total do extremo de Hormuz, e a tensão global dispara no mundo inteiro. Os navios estão com muitos problemas de transportar, passar por esse local aí. E a frota de navios americanos que podem participar do bloqueio de Hormuz está chegando ali, estão colocando navios americanos somente para passar. E após tomada dos Estados Unidos do Estreito, 2 petroleiros deram meia volta e foram embora. Não conseguiram mais chegar até ali, né? 2 petroleiros. E aqui, Estados Unidos impõe bloqueio naval, enquanto Trump exige que Irã encerre o programa nuclear. E o presidente Trump está se preparando para ação militar se Irã não cumprir com as negociações em andamento. Os navios americanos militares estão sendo rearmados no caso de as negociações colapsarem. É evidente que eles têm que rearmar, botar mais mísseis, né? Rearmar os locais. Eles estão continuando fazendo esse trabalho de manutenção dos navios para eles se prepararem para uma nova rodada. E após negociações do Paquistão, o vice dos Estados Unidos diz que bola está no campo do Irã, ou seja, eles que têm que decidir se vão querer negociar ou não, né? Então, sabemos que o Irã está se fazendo de duro lá e não quer negociar com os Estados Unidos. E aqui também sobre as ilhas, né? As ilhas chaves do tabuleiro do Estreito de Hormuz, a ilha de Karg, outra ilha que se chama Keshem. Por controlá-las significa dominar o fluxo energético do mundo inteiro. Então, análise estratégica dessas ilhas, o seu impacto sobre o controle do tráfego energético mundial, que é o controle dessas ilhas. E navios ligados ao Irã foram apreendidos, serão levados para a área de detenção. Navios ligados ao Irã, né? Embarcações ligadas foram apreendidas sob bloqueio, que serão redirecionadas para áreas de retenção temporária no Mar Arábico ou no Oceano Índico, enquanto uma solução permanente é elaborada, de acordo com os órgãos governamentais. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos está identificando ativamente outras embarcações para possível apreensão
já que vários petroleiros que se afastaram do Estreito de Hormuz, já desde o bloqueio, estão ali ainda querendo passar e muitos serão apreendidos, porque agora os Estados Unidos está vigiando também o que os navios levam, que muitas vezes não é só petróleo, às vezes são outras coisas, né? Já falamos sobre isso, e isso pode trazer ainda consequências. O petroleiro Ligaro Ashi, que cruzou o Estreito de Hormuz, foi ordenado pela Marinha dos Estados Unidos a voltar atrás, e ele obedeceu, né? Teve um petroleiro que cruzou, ele voltou, né? Então o presidente Trump revela que pode haver negociações de paz com o Irã no Paquistão em 2 dias. Então o bloqueio está funcionando mesmo. Algo pode acontecer nesses próximos dias. Estamos inclinados aí a que haja talvez algum acordo mais favorável. É mais provável porque, né, o Marechal de Campo está fazendo um ótimo trabalho. Aqui também bloqueio aos Estados Unidos dos portos iranianos. Então a visão geral, nenhum navio pode entrar ou sair dos portos iranianos. O bloqueio está sendo aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações. A liberdade de navegação permanece para embarcações que transitam pelo Hormuz, exceto para navios que entram ou saem de portos iranianos. Ou seja, se o navio vai para o outro lado, lá do Bahrein, do Catar, esses podem, né? Mas não podem ir até o Irã. E as primeiras 24 horas, nenhum navio de portos iranianos conseguiu ultrapassar o bloqueio. 6 navios mercantes cumpriram a ordem de retornar. Eles estavam já passando e retornarem, tá? Então, mais de 10 mil militares estão nessa ação e mais de 100 aeronaves de combate e vigilância estão fazendo patrulhamento. Eles têm ali porta-aviões, navio anfíbio, navio de transporte, destroyers, tem navio de combate litorâneo, tem aeronaves não tripuladas, drones, rastreamento e aeronaves de vigilância e reconhecimento, todas elas monitoradas. E o Comando Central americano diz que mais de 10 mil fuzileiros estão ali junto para fazer esse bloqueio, estão executando a missão de bloquear a entrada e saída de navios dos portos iranianos. Durante as primeiras 24 horas, ninguém conseguiu passar ali, ninguém. Então o bloqueio está sendo aplicado imparcialmente, né, contra navios de todas as nações. Então os americanos apoiam a liberdade de navegação para navios que não são do Irã, ou seja, que podem ir para o Catar, Bahrein, Kuwait, esses podem, né? Pode entrar, tá bom? E o Irã acabou de recuar. Parece que o presidente Trump disse: qualquer navio iraniano que tentar impedir o bloqueio será recebido com fogo e fúria, né? E com resultado, não há relatos de incidentes ou confrontos graves onde o bloqueio americano esteja ocorrendo. O Irã está devastado, ele não tem mais força, o navio dele não consegue mais passar, acabou o Irã. Então o Irã está considerando suspender a navegação pelo Estreito de Hormuz para evitar testar os Estados Unidos, o que seria uma grande concessão ao presidente Trump. O Irã busca novas negociações de paz essa semana. Eles se arrependeram de tentar bancar os durões com o J.D. Vance no Paquistão. De fato, eles foram os durões. O J.D. Vance chegou: vamos negociar. Eles: não, porque nós temos, entendeu? Então é isso, né? Aqui vemos aqui um porta-aviões também. Esse porta-aviões aqui que está... USS Boxer, eles chamam de navio de assalto anfíbio da classe VASP da Marinha dos Estados Unidos. É um navio que pode levar helicópteros e outros mais, que está ali naquele local fazendo as suas incursões, né? Esse navio está operando justamente ali próximos das bases, mas está se dirigindo ao local do conflito. Então ele vai chegar nos próximos dias ao lado do USS Tripoli. É um navio que dá suportes a caças multifuncionais, como aqueles caças Osprey, que levantam de voo em maneira vertical, né? Embarcações de desembarque também descem ali, e operações anfíbias para transporte de até 2.500 pessoas, tá? Então esse é o navio que está ali, chamado navio que está chegando ali perto. E um terceiro porta-aviões da Marinha, US George Bush, cruzou o Estreito de Gibraltar agora e vai se dirigir para a região em confronto, além do Abraham Lincoln, que entrou também no Golfo de Omã e posicionou-se a leste do Estreito de Hormuz. O porta-aviões está localizado mais ou menos a 200 quilômetros ao sul do Irã e é o ponto mais próximo que um porta-aviões alcançou desde o início das operações militares com o Irã.
porque esse porta-aviões ele poderia ser atingido por algum foguete do Irã e tal, mas ele está muito próximo, apenas a 200 quilômetros. E o Irã também cercou 2 navios americanos que tentavam remover as minas navais. Então o jogo está, parece que um possível confronto direto ainda pode acontecer. Essas lanchas iranianas, que são lanchas rápidas, elas não foram alvejadas porque estão no cessar-fogo, né? Então eles não estão atacando, mas chegaram muito perto de navios americanos que poderiam ser atingidos aí pelos foguetes que tem esses iranianos ali, né? Então aqui também o presidente Trump diz sobre o Papa Leão, né, que teve aquela briguinha com ele, que disse assim, ele não entende e não deveria falar sobre esse conflito porque não tem ideia do que está acontecendo. Ele não entende que no Irã, né, acabaram com 40 mil manifestantes no mês passado. Eu acho engraçado que a Igreja Católica está se fazendo de querida, né, mostrando, o Papa é contra o conflito. Sim, é muito fácil falar contra o conflito, mas acho engraçado que a Igreja Católica não falou que foram 40 mil pessoas abatidas ali no Irã, né, friamente, e ninguém falou nada, né? Falaram quietinho, calaram-se. E agora, porque o presidente americano está ali para fazer a destituição desse sistema, aí eles ficam cantando de galo aí, né? Bom, aqui a Casa Branca nega o uso de armas núcleares após as insinuações de J.D. Vance, de jornal Metrópole. E também a Arábia Saudita insta os Estados Unidos a porem fim ao seu bloqueio no Estreito de Hormuz e a negociarem com o Irã. O secretário de Estado dos Estados Unidos participará hoje de conversas diretas entre Israel e Líbano, né? Essas discussões representam o primeiro encontro direto de alto nível entre duas nações desde 93, né? Vão conversar Israel e Líbano. E também Netanyahu ameaça destruir toda a Europa se caso tiver algum problema. Olha o que ele está dizendo. Benjamin Netanyahu ameaça toda a Europa por não se envolver e iniciar um conflito contra o Irã, dizendo que Israel não esquecerá o que vocês fizeram. E Netanyahu disse que a Europa esqueceu muitas coisas e que Israel está protegendo toda a Europa hoje. Ela pode aprender muito conosco, né? Ou seja, a Europa não quis se envolver no conflito com o Irã, porque são todos da canhota, né? Bom, aqui também, e agora eles talvez tenham que pagar um preço por isso. E isso aqui diz assim, estamos exigindo indenização da Arábia Saudita, Catar, Emirados e Jordânia por terem atacado o nosso país, né? Estão exigindo indenização, mas não vão conseguir nada, né? E aqui uma foto também de um foguete nuclear que é um dos mais poderosos da União Soviética, que está sendo demonstrado ali, mas a gente sabe que isso não vai ser usado, né? Não vai ser usado. E quanto a questões financeiras, né, o Bitcoin sobe um pouco com a nova rodada de negociações e o dólar recua para menos de R$5 e atinge o nível mais baixo desde março de 24. Então, de fato, o criptoativo Bitcoin ganha certo fôlego, mas está vendo assim, se preparando para ver um cisne negro, alguma coisa muito séria vai acontecer no mundo, não sabemos o que, né? O Bitcoin começou a subir um pouquinho mais aí com a queda do dólar, mas é uma oscilação que vem e vai, né? A escassez da falta de combustível é motivo para cancelamento de voos para Cuba. Os aviões não voam mais para lá por falta de combustível. E a instabilidade no mercado é resultado do conflito entre Estados Unidos e Irã. Aqui vemos também da questões financeiras internacionais. Aqui diz assim, Trump Mad Bad Gold Card. É o cartão de ouro que o Trump está mostrando aí para as pessoas, né? Trump Mad Bad Gold Card. É um cartão que talvez dê direito às pessoas a terem algum tratamento nessas camas, algo assim, não sabemos, né? Aqui também o cartão do QFS, que já está sendo mostrado aí por alguns americanos. Aqui vemos a foto desse senhor que diz QFS Gold Card, né? Ali, Gesara, Gold Card, muito importante isso que está sendo mostrado aí, porque em breves tempos isso vai ser trazido à tona. Bom, vamos voltando a falar um pouquinho sobre a Europa, né? A Europa está desesperada por energia e ainda assim o Reino Unido não está explorando o Mar do Norte, que é um dos maiores campos de petróleo do mundo, né? E
A Europa está desesperada por energia e eles estão vendo que precisam mesmo de energia de fora, eles não têm energia própria. E a Noruega vende seu petróleo do Mar do Norte para o Reino Unido pelo dobro do preço. Eles estão ganhando uma fortuna. O Reino Unido, que está melhor situado no Mar do Norte para fins energéticos, deveria perfurar, né? É absolutamente insano que eles não o façam. E chega de moinhos de vento, diz o presidente Donald Trump. Ou seja, a Europa está pagando preço caro para a Noruega que tomou conta desses campos, né, e eles deveriam utilizar essa energia que estaria disponível para a Europa. Aqui também mais um ensino sobre o presidente americano, que diz assim que este é o homem que expôs a humanidade como estamos sendo enganados pelas notícias da mídia. Esse é o homem que revelou à humanidade como estamos sendo abusados por governos e também expôs ao mundo como o chamado sistema de saúde é mais maligno que a máfia, né? Então, aqui tem também o presidente Donald Trump aqui com um post que ele postou exatamente, né? Postou exatamente fazendo a cura de uma pessoa, como se estivesse sendo uma pessoa que vai trazer os melhoramentos para as pessoas com as tecnologias que virão, né? E tem até um comentário sobre isso, que a imagem original e a publicada ontem pelo presidente Trump tem uma diferença, que aqui teve um soldado, esse aqui que era um soldado alado foi transformado por um soldado comum aqui. Então houve algumas polêmicas sobre essa imagem, né? Uma imagem oficial que foi dada pela Casa Branca, uma imagem oficial, né? Então que talvez tenha alguns significados enigmáticos aí que nós não sabemos. Aqui o presidente ali como uma piada que colocaram como Papa, ele que seria na cadeira do Papa, né? São enigmas que eles colocam, imagens, papais enigmas, aí não podemos dizer tudo, mas o que realmente importa é que esse é a única luta que nós estamos lutando hoje é sobre o resgate dos pequenos. Está aqui um soldado americano resgatando um pequeno enrolado da bandeira americana, né? Então ele diz assim, isso é porque nós lutamos, esse é o motivo pelas nossas lutas, né? Que é para salvar os pequenos, é exatamente isso, né? É incrível mesmo como as lutas que todos nós estamos fazendo é para salvar os pequenos. Aqui a gente vê também que foi descoberto um sistema de túneis gigante embaixo de Washington DC, foi descoberto com milhares de pequenos salvados e foram resgatados com vida. Milhares de pequenos, a gente vê as fotos aqui, é um desenho evidente, né? Mas pelos soldados americanos resgatados milhares salvados com vida desses túneis ali de Washington DC. Veja só, que coisa, né? Essa é a notícia, depois eu até vou fazer um vídeo específico sobre isso, que é sério demais, né? Mas enfim, como diz assim, né? O presidente americano está revirando com o planeta de cabeça para baixo, né? E com a lista de Epstein, com as coisas que estão vindo aí, tudo vai ser trazido aí a público, tá? Aqui diz essa imagem, né? Aqui ele falando com o Nixon, eu destruí a União Soviética. Aí o Trump respondeu, eu destruí o Partido Democrata, né? Olha aí, né? E aqui também uma imagem, o presidente Trump anuncia que está removendo todos os imigrantes ilegais do programa Social Security, que é o sistema de saúde americano, né? Estão removendo todos. Então eu pergunto, você apoia isso? Todos os imigrantes ilegais estão sendo retirados. É evidente que é algo que não pode continuar, né? E aqui também, Trump está se preparando para defender os cristãos da Nigéria, que estão sendo muito perseguidos. E aqui também uma foto mostrada pela Ivanka Trump, que é a filha dele, que diz, Trump não é apenas o presidente dos Estados Unidos, ele é o presidente da Federação Galáctica. Olha só, né? President of Galactic Federation. Ou seja, ele é aquele que está trazendo a melhora para o planeta, apenas como um instrumento humano daquilo que a Federação Galáctica deveria fazer, né? Então temos que entender isso aí, que é dessa maneira, tá? E não de outra maneira como a gente quer imaginar.
É evidente que a mídia marrom vai falar mal disso a todo momento, né? Bom, aqui assim, a pesquisa Edison descobriu que a empresa Dominion mudou a torno de 430 mil votos de Loirão para o Tio Bidê. Eles também descobriram um total de 2,7 milhões de votos de Trump excluídos, incluindo mais de 1 milhão apenas na Pensilvânia, tá? E isso foi descoberto acontecendo em todos os estados durante a escolha de 2020, né? Então essa empresa de auditoria Edison, ela de fato botou a luz naquele terreno minado que era das escolhas americanas, vendo que foi tudo manipulado, né? E aqui mostra uma das mansões do ex-presidente Obama que teria sido invadida no âmbito das investigações sobre a conspiração Russian Gate. Então, o tio Obama está envolvido até o pescoço com as coisas que ele fez, né? Até o pescoço. E a verdade é que realmente está sendo mostrado aí, está sendo mostrado que autoridades federais estão buscando as provas contra essas pessoas do mal ligadas ao Deep State americano, e todos eles vão prestar contas com a justiça, como já está acontecendo em muitos locais, né? Aqui, como isso aqui, um grande magnata francês da construção civil financiando o Estado Islâmico. Então, muita gente que financiava os malignos estão sendo condenados. Esse aqui foi condenado com 6 anos de xadrez, um presidente de uma multinacional, né? E aqui também o tio Bidê sabia sobre o risco de acidente vascular desse negocinho que está na tela, VA contra COV, né? E manteve os americanos no escuro, ou seja, o FDI, que é o Food and Drug Administration de Bidê, sabia desse risco e continuaram dando para os americanos para ferrar com a saúde do povo americano, né? Vamos um pouquinho falar na Argentina, na América do Sul, agora mudando para cá, né? Decisão explosiva. A presidente da Argentina, Milei, ordena que todos os símbolos comunistas sejam removidos do seu país. Maravilha, né? O presidente argentino ordenou que todos os símbolos, o Che Guevara, essas coisas aí, né? O país realmente está mudando, sejam removidos, que são símbolos comunistas que nada trazem de bom para a Argentina. Aqui também o presidente da Hungria, ele perdeu para um concorrente que era o Peter Magyar, né, que venceu as eleições, ou seja, ele derrotou um pouco o Orbán, que também era um presidente muito aliado do Trump. Então a gente vê que está mudando muitas questões aí na Europa, mas não vamos falar muito sobre esses detalhes, né? Aqui também nos Estados Unidos, Johnson apoia a expulsão da deputada Sheila após ela ter sido indiciada por roubar 5 milhões de dólares em fundos da FEMA, que foi tirado do bolso do americano. 5 milhões de dólares, né? Roubou, ela vai ser expulsa lá do Congresso. E Britney Spears se interna em clínica, né, após as coisas que ela andou fazendo, ela está de fato muito mal, né? E aqui também na China, o fundador da Evergrande, da Xi, se declara culpado do maracutaia que levou a empresa a ter um grande prejuízo. Ele vai ser o culpado, ele declarou-se que é culpado mesmo. E falar em China também, um grande incêndio foi feito no edifício da fábrica da sede da BYD no distrito de Pingshan, Shenzhen, na China. Isso aconteceu no dia 14, agora, um incêndio que pegou fogo lá nessas instalações e destruiu boa parte desse edifício ali da BYD em Shenzhen, da China, tá? Infelizmente ninguém se feriu. E aqui também lembrando uma das coisas que eu fiz há tanto tempo atrás, né? Eu falei sobre o desaparecimento de pequenos. Então eu falava sobre as caixinhas de leite com crianças rotuladas nas caixinhas. Parece que eles estavam sendo anunciados até pela CAB para vender, né? Então eu falei sobre isso. Isso foi em 2024, né? Eu falei isso aqui, ó, que as crianças que não... Enfim, muita coisa acontecendo aí, e eu fui um dos primeiros que falar sobre esse assunto. Bom, enfim, nós vamos falar sobre a notícia nacional daqui a pouquinho. Nacional já vai chegar, né? E a gente vai fazer algumas coisas aí para vocês ficarem sabendo de tudo que está acontecendo. Peço que vocês também se inscrevam no canal, deixem um like aí, deixem um joinha. Quem puder ajudar o canal aqui também, dê uma forcinha pra gente, precisamos do seu apoio aí, tá? Eu vou concluindo então esse nosso momento. Deus abençoe a todos aí, a luz venceu. Um beijo a todos, compartilhe, vamos para a notícia nacional. Valeu, compartilhe.